Mas começo então por dar as boas-vindas a todos. Já estamos um grupo, já penso que já estabilizou o número de participantes nesta segunda sessão do Seminário de Estudos Jesuíticos, com participantes de Portugal, Brasil, Espanha, Itália e Moçambique. Não sei se estou a esquecer alguém. Une-nos a língua portuguesa e o interesse pela história da Companhia de Jesus e da Idade Moderna. Então, creio que já podemos começar. Vou apresentar o Padre Mário Garcia, que nos vai falar sobre as Constituições que elegemos como um dos textos fundamentais. O seminário, este primeiro módulo do seminário vai ser dedicado aos textos fundamentais da Companhia de Jesus e o primeiro texto eleito é a parte quarta das Constituições. O Padre Mário Garcia é natural de Moura, no Alentejo, ou seja, continuamos, para a doutora Cristina Pimentel, continuamos tributários do Alentejo. É natural de Moura. Entrou na Companhia de Jesus em 1964 e doutorou-se em Filosofia com uma tese sobre Teixeira de Pascoais, mas tem dedicado o seu magistério à literatura portuguesa, como professor na Universidade Católica. Foi professor de literatura portuguesa na Universidade Católica, como dizia, e continua a dar formação nesta área. Podemos dizer que é um discípulo do Padre João Mendes, esse vulto da literatura portuguesa que publicou um conjunto de ensaios na década de 80, na Verbo, dedicados à literatura portuguesa. E o Padre Mário, creio que podemos dizer que tem em comum com esse mestre uma capacidade crítica dos autores da literatura portuguesa na sua dimensão teológica, filosófica, espiritual e sociocultural, que é que requer a integração de um conjunto de saberes que eu penso que é comum ao Padre Mário na abordagem que ele faz à literatura. O Padre Mário Garcia é um profundo conhecedor do Padre António Vieira, mas digamos que o seu território de eleição é a poesia. Só para dar um exemplo, o Padre Mário é um profundo conhecedor também de um poeta extraordinário que morreu aos 28 anos, Daniel Faria, sobre quem tem publicado alguns ensaios. Também nos poderia falar dos exercícios espirituais, outro texto fundamental que vai ser objeto de uma das próximas sessões. O Padre Mário publicou uma nova tradução dos exercícios espirituais em 2017, mas vai falar-nos sobre a parte quarta das Constituições. E porquê? E porquê a parte quarta? A verdade é que o modo como a Companhia de Jesus abraçou o Ministério do Ensino e da Educação com esse projeto de rede internacional de colégios e de universidades, não foi uma linha reta, foi um caso ímpar, foi aparentemente um desvio do desejo inicial, e o processo para lá chegar está longe de ser aquele que era, está longe de coincidir com os desejos iniciais de Santo Inácio. Portanto, pareceu-nos que é importante conhecer esta pré-história desse projeto educativo para entender o alcance e a profundidade que foi toda a atividade académica e intelectual da Companhia de Jesus. E é por isso que lhe pedimos então este tema. Padre Mário, muito obrigada pela sua disponibilidade e estamos desejosos de o ouvir. Dou-lhe a palavra. Muito obrigado, Margarida. Muito obrigado a todos. Saúdo particularmente todos os presentes e para mim também é um prazer, posso dizer, falar sobre este tema que muito me diz e que espero que também que diga bem e que faça bem a todos. Não pretendo analisar as Constituições em que Santo Inácio, por assim dizer,
codificou para o uso da Companhia de Jesus os exercícios espirituais. A minha leitura é integradora, resumida e nuclear. Intitula-se A Parte Quarta das Constituições e a Vocação Literária. Apresentarei, em conclusão, o exemplo de 3 jesuítas, 2 eminentes criadores literários e um mestre contemporâneo na arte da comunicação. Primeiro, as Constituições da Companhia de Jesus. As Constituições da Companhia de Jesus foram aprovadas oficialmente pela Primeira Congregação Geral em 1558. Santo Inácio, falecido a 31 de julho de 1556, deixou-as em aberto, isto é, sem lhes ter dado ou mandado dar a última de mão. A história da redação do texto começa em 1541. As Constituições já estavam substancialmente, mas não de todo, concluídas em 1553, pois nesse ano foi entregue ao padre Jerónimo Nadal, da Companhia, uma cópia para a promulgação nas províncias de Espanha e Portugal. Santo Inácio continuou até à morte a corrigi-las. A chegada do padre João Afonso de Polanco, da Companhia, em 1547, como secretário, foi decisiva para o progresso e aperfeiçoamento da redação material do texto. Em contacto permanente com o fundador, Polanco compreendeu como ninguém o seu pensamento e transmitiu-o com fidelidade e rigor. Precedidas pelo exame geral, que se destina a servir de modelo para informar e, sobretudo, avaliar o modo de ser e proceder dos candidatos à Companhia, as Constituições constam de 10 partes. Encaminham o leitor do particular para o universal, das pessoas concretas para um todo unitário e orgânico, um corpo para a missão. A amplificação do horizonte interrelacional, com todos os homens e mulheres espalhados pelo mundo, caminha par e passo com a união no ambiente intrarrelacional com os companheiros. Quer dizer, quanto mais abrangente o objetivo a que a Companhia se destina, como corpo universal ad extra, tanto mais se exige a unidade ad intra entre os seus membros. Tal propósito é transversal ao texto das Constituições e determina um princípio hermenêutico que poderíamos enunciar assim: a finalidade está presente desde o começo, dá sentido e direção ao percurso e vai sendo evidenciada a modo de círculos concêntricos cada vez mais universais. A declaração sobre o proémio faz referência a este princípio, com estas palavras: costuma ser conveniente, sobretudo na ordem prática, ir do menos ao mais perfeito, pois o que é primeiro na ordem da execução está em último lugar na ordem da consideração, visto que esta olha antes o fim e dele desce aos meios. Constituições 137, número. A ordem racional e a ordem cronológica não decorrem do mesmo modo.
É preciso que a finalidade as acompanhe e se vá desentranhando progressiva e unitariamente, tanto mais que o fim desce aos meios, porque lhes é ontologicamente superior. A finalidade da Companhia de Jesus, para a maior glória de Deus e o bem mais universal, glosada de muitas maneiras e adaptada a situações concretas de pessoas, tempos e lugares, tudo orienta e para ela faz convergir. O segredo está em não misturar nem confundir, mas em distinguir e discernir os meios e as circunstâncias, utilizando-os sempre em vista desse fim que os integra e unifica. Nota característica de um determinado modo de proceder que já na bula fundacional Regimini Militantis Ecclesiae de Paulo III, de 27 de setembro de 1540, se estimula para cada jesuíta. Cito: "E este fim que lhe foi proposto por Deus, procure alcançá-lo com todas as forças, cada um, porém, segundo a graça que lhe foi concedida pelo Espírito Santo e a medida peculiar da sua vocação, para que ninguém seja levado, talvez por zelo, mas falho de discrição." Note-se que nas 5 primeiras partes das Constituições o processo formativo é claramente evidenciado: admissão, demissão, conservação, instrução, incorporação, na companhia daqueles que assim foram formados. Privilegia-se a qualidade do sujeito, o quis. Nas 5 últimas partes, pode reconhecer-se uma prevalência mais objetiva, quid. O que se deve fazer, como se há de governar, com que meios se pode contar para desempenhar apostolicamente as missões que a obediência confere, por que razão se deve preferir isto em vez de aquilo, no que toca a ministérios e obras, as qualidades que deve ter o propósito geral, em quem se revê todo o corpo da companhia, no seu modo de ser, proceder e progredir em seu bom estado. O equilíbrio de pontos de vista, a moderação, a justa medida, assume-se como critério de observância das Constituições, no discernimento do que for mais necessário, possível e conveniente. A decisão nunca se torna fruto de uma reflexão solitária, mas de um diálogo permanente com Deus, a finalidade suprema, com o superior, situado na Igreja e no corpo da Companhia Universal, mediação exterior, e com a consciência pessoal, iluminada pelo Espírito Santo, mediação interior. O sujeito em formação vai adquirindo hábitos de espírito, virtude e instrução, que o habilitam a usar o que aprendeu ao serviço de todos. Quem já terminou o tempo de formação continua formando-se, progredindo no caminho começado. Em ambos os casos, para a maior glória de Deus e ajuda do próximo, ou, como dizem os exercícios, para alcançar amor. O sujeito adquire, ao longo da vida, no percurso da sua vocação, uma responsabilidade cada vez mais fiel e criativa. As Constituições são, primariamente, um manual de vida
pessoal e comunitária, em ação concertada e discernida, de forma mais ou menos perceptiva, conforme as circunstâncias. A sua finalidade é ajudar as pessoas e o corpo apostólico a que pertencem a crescer e desenvolver-se em todas as dimensões divinas e humanas, em qualquer parte do mundo, na prática de uma vocação que se realiza no interior de uma ordem religiosa específica, em missão ao serviço da Igreja, sob a direção do Romano Pontífice, Vigário de Cristo na Terra, para mais seguir e imitar a Nosso Senhor, assim novamente encarnado. A parte quarta das Constituições. Segundo. Desculpe. A parte quarta, instrução nas letras e noutros meios de ajudar o próximo, daqueles que tiverem progredido em espírito e virtude, é o título, não é um tratado pedagógico. Talvez só a Ratio Studiorum, promulgada em 1599, o tenha conseguido. Depois de uma aturada avaliação de práticas académicas realizadas nas instituições educativas dos jesuítas, sobretudo no Colégio Romano. Os colégios, residências de estudantes da companhia, foram paulatinamente abrindo-se a alunos externos. Pode acontecer que nos deparemos com alguma incerteza na terminologia. Encontramos, por exemplo, referências a colégios onde convivem estudantes jesuítas e não jesuítas. No que se refere, por exemplo, às aulas públicas, nomeadamente às disputas, não há distinções. Convém notar, desde já, que não existe nas Constituições uma pedagogia inaciana só para estudantes seculares e outra só para os religiosos. O aumento sempre crescente de candidatos e a necessidade de diversificar ou intensificar a formação, a oportunidade para uma certa ampliação aos que iam buscando o bem maior, como afirma o padre Jerónimo Nadal, obrigaram à criação de colégios, isto é, casas e comunidades, reservadas exclusivamente aos escolásticos ou escolares jesuítas. Quando a companhia aceita fundações de colégios e universidades, como os entendemos hoje, para neles superintender e ensinar, escolas frequentadas por alunos jesuítas e ou não jesuítas, com rendas fixas para a sua manutenção doadas pelos fundadores, a necessidade de distinguir e separar uns e outros torna-se uma exigência do voto de pobreza. Os estudantes são os beneficiários das rendas e, eventualmente, quem deles cuida e para eles trabalha, mas não a companhia professa, que administra e governa essas instituições. Santo Inácio está muito atento à delicadeza deste assunto, para evitar qualquer tipo de aproveitamento ou ganância, mas é realista e usa dos meios convenientes para subsidiar despesas imprevistas. Veja-se este exemplo, onde se sublinha que os alunos privilegiados são os pobres, os ricos, uma exceção. Cito, Constituições, número 338.
A pobreza dos estudantes que não são da companhia será avaliada pelo propósito geral ou por aquele a quem ele tiver comunicado tal poder. Algumas vezes, por justas razões, não parece dever-se proibir que se admitam filhos de pessoas ricas ou nobres, pagando eles as despesas. Fim de citação. É importante relevar esta característica da pobreza real e solidária no crescimento em virtude evangélica e espiritual, humana e apostólica de todos os estudantes, não só dos estudantes jesuítas, mas também dos externos, que com eles diariamente partilham as mesmas aulas e academias. Crescer em virtude supõe um nível religioso de entrega e doação, cuja primeira disposição é a reta intenção de uma consciência purificada, dócil e mentalmente concentrada no essencial da doutrina evangélica e no seguimento incondicional de Cristo, pobre e obediente. Esta finalidade completa é proporcionadamente aplicada a todos. Depois dos conhecimentos teóricos e práticos de gramática, o estudante jesuíta, para crescer em letras, isto é, progredir na instrução do saber hierarquizado, em vista da sua incorporação como clérigo regular na companhia, frequentava os cursos de humanidades, isto é, línguas, retórica, poesia, história, etc. Artes, isto é, filosofia e teologia. Santo Inácio seguiu este percurso, frequentou várias escolas e verificou em si mesmo a eficácia de métodos diferentes. Consultou, para compor a parte quarta das Constituições, os estatutos de importantes universidades: Paris, Colónia, Bolonha, Pádua, Salamanca, Alcalá, Coimbra e Valência. Aproveitou o que lhe pareceu mais adequado e complementar ao modus parisiensis, que ele e os seus primeiros companheiros experimentaram com muito fruto na Universidade de Paris. Fundamentalmente, o método consiste, em primeiro lugar, na relação assídua entre mestre e discípulo, o que obriga um e outro a uma exercitação de escuta e atenção recíprocas, para ensinar e aprender, avaliar e dialogar. Daqui se segue que, para além da lição na sala de aula, importava muito verificar a eficácia do estudo realizado pelo aluno, a leitura, a assimilação pessoal, recolha de apontamentos, perguntas, dúvidas, repetições, resumos, notas escritas, conversas e disputas que se partilhavam com os companheiros e com outros. Em duas palavras, Poulenc concretizou o método escrevendo, ao modo de Paris, com muito exercício. E Nadal apelidava-o exatíssimo e frutuosíssimo. No capítulo 6º da parte 4ª, números 360 a 391, encontramos elencados todos os exercícios, depois da lectio do mestre, as repetições, as disputas,
as composições em prosa e em verso, o falar latim, a declamação, insiste-se, sobretudo, nas disputas. Costumavam, nesse tempo, conforme refere o padre António Maria de Aldama no seu livro Iniciación al Estudio de las Constituciones, costumavam, nesse tempo, revestir-se de não menos interesse do que as nossas lutas desportivas e seguir-se com igual ardor passional. Daí que se aconselhe aos nossos estudantes que procurem distinguir-se pelo seu saber e, ao mesmo tempo, pela sua modéstia. Não vou entrar em minudências, mas aconselho a que se leiam. Mesmo que algumas delas tenham sido alteradas ou juridicamente dispensáveis, continuam letra venerável de um espírito válido. O texto das Constituições pode consultar-se ainda hoje inalterável, embora de algum modo renovado e explicado pelas normas complementares que a Congregação Geral 34 estabeleceu e o Padre-Geral Peter Hans Kolvenbach promulgou a 27 de setembro de 1995. A edição, em língua portuguesa, a cargo da Cúria Provincial da Companhia de Jesus, Lisboa, é da livraria Apostolado da Imprensa, Braga, 1997. Terceiro, a vocação literária. Por vocação literária, se o adjetivo como tal já fosse utilizado no tempo de Santo Inácio e o substantivo quisesse significar aprendizagem, entender-se-ia não só a arte de escrever com correção gramatical e expressividade eloquente, mas também saber ler e falar com propriedade, a que todos os estudantes estavam convocados. A oratória e a retórica, no sentido oral e escrito, eram tidas em grande consideração, porque capacitavam o aluno para desenvolver com exatidão lógica o seu pensamento, discorrer em agradável conversação e, sobretudo, persuadir com honesta convicção. Todos estes aspectos físicos, a voz, psicológicos, espirituais e morais concorriam para formar um bom pregador e escritor, mas, sobretudo, um eficaz comunicador, não só ao serviço do Evangelho, como clérigo ou leigo, mas também ao serviço imediato da res publica, como conselheiro, ministro, magistrado, etc. Dificilmente podemos hoje compreender como a aprendizagem aturada dos Studia Humanitatis era indispensável na formação de alguém que se considerava instruído e culto em qualquer ramo do saber. Daí o fundamento sólido da gramática das línguas clássicas, latim, sobretudo, e também grego, a que se seguia a retórica, a poesia e a história. As Constituições da Companhia acrescentam significativamente o estudo das línguas vulgares, das nações e dos povos onde se vive. Tudo isto eram humanidades. A base comum que preparava para os estudos universitários. A filosofia, isto é, artes, e cada uma das três especialidades que se consideravam realmente superiores:
a teologia, o direito e a medicina. Santo Inácio só considera apropriadas para o ensino nas universidades orientadas pela Companhia a filosofia e a teologia. O que não obsta a que muitos jesuítas, professores e não só, se tenham dedicado às ciências naturais, nos colégios e fora deles, e também contribuído para o seu desenvolvimento teórico e prático. Por exemplo, matemática, botânica, física, astronomia, etc. É neste contexto de abrangência do saber hierarquizado que mais se requeria da parte de professores e alunos uma atenção muito particular ao modo de ensinar e aprender, para não se cair em generalidades ou numa excessiva especialização. Daí a importância do estudo pessoal, tranquilo, como dizem as Constituições, no número 384. O acompanhamento tutorial, a emulação entre pares, a disputa dialética e a composição escrita. É neste contexto que a declamação de poesia, o teatro e a música, algumas vezes acompanhada pela dança, assumiram nas escolas jesuíticas, logo desde o princípio, um papel tão preponderante. Na educação cívica, recriava-se, podíamos dizer, para o público, a tríade primigénia da Divina Choreia, matriz do teatro grego. Representar não se limitava à encenação, assumia um significado humano, de atualização moral, testemunho de vida em pensamentos, palavras e obras. E se a forma era correta, bela, aprazível, mais contribuía para o bom conteúdo se tornar eficaz, isto é, fazer bem. Interessa destacar que a aprendizagem teórico-prática nas ciências sacras e profanas tanto se fazia através dos exercícios dentro dos colégios, como nos trabalhos ou missões ad extra. Neste caso, era habitual requerer-se o testemunho escrito de alguém que tivesse assistido ou participado. Toda a prática supunha uma avaliação que contribuía para o aperfeiçoamento não só da reta intenção na busca da maior glória de Deus e do bem mais universal, mas também das vantagens e desvantagens na utilização de determinados meios. Assim, o mestre ensina, abrindo caminho à exercitação do aluno, e ambos, depois, encontram-se para corrigir os defeitos, clarificar dificuldades e resolver dúvidas. A composição literária, em prosa ou verso, mais apropriada aos estudantes de humanidades, poderia fazer-se ao longo da semana, desenvolvendo por escrito um tema dado pelo professor, ou ser executada imediatamente, improvisando. Em sessões, muitas vezes públicas, eram lidas, declamadas ou recitadas as que se considerassem melhores. O mesmo se diga a respeito das fórmulas orais, muitas vezes declamadas de memória. Outro exercício de estilo, que não parece condicionado pelo tempo ou visando qualquer apresentação pública, consistia em escrever cartas.
A epístola, tal como a pregação, supunha imaginar ou ter em conta um destinatário ou auditório e uma correta, honesta e apostólica comunicação. A este propósito, como resumo, cito na íntegra o número 13 do capítulo 6º da parte 4ª, Constituições 381. Todos, mas em especial os que frequentam os estudos humanísticos, falarão habitualmente em latim. Aprenderão de cor o que lhes for indicado pelos professores. Exercitarão o estilo em numerosas composições e deve haver alguém para as corrigir. Poderão também alguns, com o parecer do reitor, ler em particular certos autores dos que não se estudam na aula. Uma vez por semana, depois da refeição, um dos mais adiantados fará um sermão em latim ou em grego, estimulando-os ao que é de maior perfeição em Nosso Senhor. Concluindo, como prometi ao princípio, gostaria de resumir tudo o que acabei de dizer, exemplificando em 3 jesuítas que aproveitaram magistralmente a formação humanística que receberam. O primeiro é o padre António Vieira, 1608-1697. A arte literária, na eloquência oratória que, infelizmente, só podemos imaginar, e na retórica, de que sempre podemos desfrutar nos seus escritos, sermões, cartas, tratados filosófico-teológicos, pareceres políticos, notas de circunstância, etc., a arte literária, dizia, encontrou em Vieira um expoente imperial. Não só pelo rigor brilhante da exposição, mas, sobretudo, pela eficácia surpreendente da arquitetura da composição. Por exemplo, dos sermões. Ensinando, deleitando, persuadindo. Se o sermão da 60ª, pregado na Capela Real em 1655, representa de facto a sua ars predicandi, nunca assaz louvada, limito-me agora a fazer referência a outra joia literária do mesmo ano, proclamada no mesmo local, o sermão da terceira dominga da Quaresma, 1655. O pregador serve-se explicitamente de um dos 2 hexâmetros mais famosos da tópica retórica que ele próprio aprendeu. Todo o estudante conhecia das aulas de humanidades e o auditório da Capela Real muito bem identificava. Um modelo de como o padre António Vieira transpõe a preceituária académica para literatura do mais fino quilate. Só transcrevo o início do capítulo 3º, como aperitivo para cada um de nós saborear o sermão completo. Suposto, pois, que há confissões que merecem ser confessadas, bem será que desçamos, com a nossa admiração, a fazer um exame particular delas, para que cada um conheça melhor os defeitos das suas. E para que o exame se acomode ao auditório, não será das consciências de todos os estados, senão só dos que têm o Estado à sua conta. Será um confessionário geral de um ministro cristão. Os teólogos morais reduzem ordinariamente este modo de exame a 7 títulos: quis, quid, ubi, quibus auxiliis,
cur, quomodo, quando. A mesma ordem seguiremos. Eu, para maior clareza do discurso. Vós, para maior firmeza de memória. Deus nos ajude. O segundo exemplo é o grande poeta inglês Gerard Manley Hopkins, 1844-1889. De modo originalíssimo, conseguiu a façanha de inovar o ritmo e a melodia da língua inglesa, em grande parte devido aos conhecimentos profundos da prosódia grega clássica, de que foi mestre universitário. A sua ars poética frutificou em poemas de uma beleza literária quase absoluta. A expressão existencial, jubilosa, agónica, como que faz explodir a forma gramatical em diamantes imortais, inimitáveis. A sua poesia, tão rica de assonâncias, reflexos polivalentes de analogias semânticas, vocabulares, imagético-simbólicas e temáticas, não se compreende abstraindo a dimensão da finalidade cristã apostolicamente identificada com a maior glória de Deus e o bem mais universal que as constituições da Companhia de Jesus lhe ensinaram. No meio, entre outros, os poemas de Winkover, o Falcão, dedicado a Cristo Nosso Senhor, God's Grandeur, a grandeza de Deus, e Pied Beauty, beleza matizada, de que transcrevo deste último, Pied Beauty, uma razoável, quase impossível tradução em língua portuguesa, da autoria de Ayla de Oliveira Gomes. Beleza matizada. Glória a Deus pelas coisas de cor variada. Céu pintalgado como novilha malhada. Pintas rosas salpicando a truta que nada. Castanhas que caem como carvões em brasa. Asas de pintacílgo. Paisagem de vária nuance. Terra de aprisco, arada, baldia. Ofícios do homem. A sua equipagem e indumentária. Tudo o que é raro, original, estranho, oposto, variável, variegado. Porquê o seria? Lesto, lento, doce, azedo, faiscante, fosco, aquele cuja beleza é imutável, os cria. Louvai-o. Não me atrevo a ler em inglês, porque seria destruir a língua inglesa. Finalmente, o terceiro e último exemplo, um jesuíta nosso contemporâneo, é o Papa Francisco Jorge Mário Bergoglio, que nasceu em 1936. A sua Ars Gubernandi, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, de 24 de novembro de 2013, apresenta-nos um programa pastoral que iniciou um processo evangelizador, o anúncio universal da boa notícia, a verdadeira Ars Communicandi, expressa numa linguagem nova, que à profundidade do conteúdo alia uma estilística simples, clara, direta, adaptada. No capítulo 3º, o anúncio do Evangelho, na secção 2ª, a homilia, mas, sobretudo, na 3ª, a preparação da pregação, encontra-se, a meu ver, a contribuição mais fecunda para aquilo a que poderíamos chamar, na linha da mais genuína tradição da pedagogia inaciana,
uma retórica renovada. Resumo o seu andamento nestes tempos que o Papa Francisco enuncia no número 145 da exortação: estudo, oração, reflexão e criatividade pessoal. No que se refere ao estudo, o culto da verdade. À oração, a personalização da palavra. E a leitura espiritual. No que diz respeito à reflexão, o convite à escuta do povo. E no que se refere à criatividade pessoal, recursos pedagógicos. Como convite à leitura demorada deste capítulo da exortação, a que não se tem dado a importância que merece, aqui deixo o número 157. Apenas para exemplificar, recordemos alguns recursos práticos que podem enriquecer uma pregação e torná-la mais atraente. Um dos esforços mais necessários é aprender a usar imagens na pregação, isto é, a falar por imagens. Às vezes usam-se exemplos para tornar mais compreensível algo que se quer explicar. Mas estes exemplos, frequentemente, dirigem-se apenas ao entendimento, enquanto as imagens ajudam a apreciar e acolher a mensagem que se quer transmitir. Uma imagem fascinante faz com que se sinta a mensagem como algo familiar, próximo, possível, relacionado com a própria vida. Uma imagem apropriada pode levar a saborear a mensagem que se quer transmitir, desperta um desejo e motiva a vontade na direção do Evangelho. Uma boa homilia, como me dizia um antigo professor, deve conter uma ideia, um sentimento, uma imagem. Fim de citação. Agora digo eu, se à palavra homilia acrescentássemos a comunicação de qualquer boa notícia, não estaríamos de acordo? Mais ainda, não nos poríamos a caminho para anunciá-la a tudo e a todos, sem nunca chegarmos ao fim? É mesmo como o Papa Francisco afirma tão belamente no final do número 265. A nossa tristeza infinita só se cura com um amor infinito.